Bem, amados, a gente conseguiu prosseguir, né? No Salmo 83. Foi muito edificante. Segunda passada, né? E ficamos de ler o Salmo de número 84. Conseguimos avançar aqui mais um pouquinho. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares, um salmo dos coraitas. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. O cobre a primeira chuva. É o 7? É. 7. Vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião, perante Deus. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não nega bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. São inspirado mesmo, né? Eita. Chegar lá atrás. É até um louvor também, né? Alguns irmãos tinham um louvor que conseguiam cantar, né? É difícil, né? Eu não conseguia Não vi aqui, gente. pegar o O que foi? Sei não. ritmo, não, mas... Ficou em cima de outro. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Boa noite, parceiro. Boa noite, exército. A minha alma suspira e desfalece. O Alexandre tem umas 30 pessoas lá para meu Deus. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu, sim, Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu, sim, Deus meu. Famoso esse salmo. Muito bonito, né? Muito lindo. Em todas as épocas da nossa vida, assim, alguém canta esse salmo do nada. Vocês já repararam, assim, em fases, ele nunca se apaga. Os outros, assim, né, dá aquela sumida, aí você tem que ler, você tem que buscar, né, e você encontra, alguém prega. Mas esse não, esse vem sempre em você em forma de canção, ou alguém abre o culto com ele. Ele está sempre presente, né? É muito interessante, né? Eu fiquei hoje num tempinho vago lendo um pouco, né? E fiquei sublinhando algumas palavras aqui que me chamaram a atenção, né? Ele bota: como é agradável o lugar da tua habitação, né? Essa palavra agradável é uma palavra muito interessante, né? Fiquei pensando nela. Porque durante alguns momentos da nossa caminhada cristã, né? Ou a gente, nas nossas andanças, acaba escutando muita coisa, né? E às vezes muitas pessoas trazem o Senhor como algo pesado, né? Ou como algo assim, que é o único caminho, mas no sentido assim, puxa, o inferno não é um lugar muito legal, né? Então assim, eu não quero
nada lá, já vi que é sofrer. Então o negócio é cumprir essa lei toda, né? Servir a Deus, obedecer a Deus e para poder conquistar o céu, né? Algumas colocações nesse nível assim, né? Então é o melhor caminho nesse sentido. Mas é engraçado que o salmista coloca, né? Que é um caminho, é um local agradável, né? Ele não coloca como algo pesado, né? O servir a Deus, o estar com Deus, o andar com Deus, o obedecer a Deus. Essa palavra é uma palavra que, assim, por si só, ela é leve, né? Porque aquilo que é agradável, ninguém quer ir embora, né? Se o ambiente está agradável, as pessoas não querem sair, né? Se a família está num clima agradável, aquilo alegra o nosso coração. Então, eu fiquei pensando um pouco nessa palavra agradável e lembrei do Salmo 37,4. Se algum irmão pudesse ler. Salmo o quê? 37,4. Ele me veio à cabeça. Versículo 4. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Olha que interessante, essa palavra também, deleitar, né? Ela é usada também quando é uma promessa em relação aos israelitas, né? Que é uma terra deleitosa, né? Que emana leite e mel. 2 homens carregam um cacho de uva. Então ela é usada nesse sentido. No sentido carnal, acho que chama mais atenção, né? Leite. Pô, a terra é deleitosa. O pessoal já ficava todo mundo animado, né? Caramba, para emanar leite e mel, amigo. Imagina, leite era, pô, né? Naquela situação era coisa suada. E mel também, e assim, melado, né? dá aquela ideia de, pô, delícias mesmo, né? Delícias. E é engraçado aqui, no Salmo 37,4, o salmista usa isso não no sentido, falando da terra prometida, como essa palavra é tão usada e que chamava tanto a atenção do povo, mas no sentido do Senhor, tipo assim, deleita-te no Senhor, né? Assim como vocês viram essa terra deleitosa, né? Essa coisa assim que fazia, que dava ânimo, depois você acordar de manhã e marchar durante 40 anos, 40 anos marchando, 40 anos caminhando para chegar numa terra deleitosa. Ele fala ao povo de Israel: deleita-te no Senhor, né? Seja o Senhor o seu deleite, né? A sua delícia, né? E eu achei assim muito interessante que nessa condição, né, de se deleitar, de se agradar, é tão normal, né, o Senhor atender os desejos do coração, porque é uma coisa tão... A pessoa está tão no Senhor, o Senhor está tão no irmão que, né, o que o Senhor deseja, que o irmão deseja também. Não tem aquele conflito do, mas irmão, me deleitei, por que o Senhor não atendeu o desejo do meu coração? Não. É porque a gente tentou se deleitar, né? Mais ou menos, é muito engraçado agora essa fasezinha de 5 anos da Sarinha, das crianças assim em si, porque é a fase que ela já consegue entender, de repente fazer algumas coisas programadas para obter outras coisas, né? E você vê quando é aquela coisa do coração, né? Tipo, papai, você é o melhor papai do mundo, que ela está dizendo aquilo, vem abraçar, ou papai, você é o melhor papai do mundo, mas eu queria comer um negócio de doce que você falou que não era para comer, né? Só para, né? Então tem esse servo que se deleita de verdade, né, no Senhor mesmo. Tem o servo que se deleita, mas no intuito ainda, eu não vou colocar assim, acho que não é nem malicioso, é no intuito de maturidade mesmo, de ainda tentar, com aquilo que ele está praticando, usar como uma coisa positiva para requerer alguma coisa do Senhor, né? Assim, poxa, Senhor, eu obedeci e tal, né? Não porque há um deleite, há uma delícia, é gostoso fazer isso, né? Aqui o salmista, me parece que ele entendeu, foi Davi, né? Foi Coraitas. Coraitas? Ele entendeu de uma forma assim, entendendo, né? Ele entendendo o amor de Deus, né? Focando muito no amor de Deus. Então, quando eu aprendi isso aqui, né? Quando você reconhece que você é amado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor, esse deleite, ele é um deleite com entendimento, né? Porque você sabe que Deus, ele te ama, e você pode até passar por circunstâncias difíceis, que o amor de Deus vai estar sempre, né, guardando, vai estar sempre com a gente, né?
me parece que eu entendi assim, a grosso modo, dessa maneira, né? Que deve ser a forma até correta, né, da gente procurar entender como o amor de Deus é bom para conosco, né? Deus é fiel, Deus é bom. Aí isso traz uma segurança, traz um gosto diferente quando a gente olha para a pessoa dele, né? Pô, sou amado pelo Senhor. É igual você falou da Sarinha. Sarinha, ela falou aquilo porque ela sabe que o pai dela, ama ela, né? Ela tem essa convicção, então ela descansa no Senhor, ela ri, ela... Agora, essa semana eu tive uma experiência com o Pedro, foi engraçado. A minha mãe comprou um carrinho pra ele de bateria, né? Aquele carrinho de andar dentro, que aluga na pracinha e tudo pra criança andar. Minha mãe comprou um desse, amarelo, bonito e tal. Aí ele anda no carrinho. Rapaz, mas aí tem o garotinho tinha uma motoquinha. Pô, o dele é muito melhor do que o do garoto. Porque elétrico. O dele é um carro mais muito potente, melhor. Muito melhor. Cara, ficou ele e o garoto brigando por causa da motoquinha e o carro lá. Falei, rapaz, aproveita e desfruta do teu aqui, que o negócio... Aí, assim, eu fiquei assim, falei assim, rapaz, como é que a maturidade, né? O Rafa falando esse negócio da maturidade. A maturidade, a falta de maturidade faz a gente ver do que é o melhor, que a gente tem o melhor. E por a gente não ter uma determinada maturidade, a gente acha que o do outro é melhor, ou o que o outro tem é melhor, mas o que o Senhor tem nos dado, rapaz, é muito melhor do que o de qualquer um. Então, assim, a gente percebe que quando a gente não tem maturidade para ver o que o Senhor tem nos dado e tem nos colocado, aonde Ele tem nos... né? Eu vejo assim, porque aí tu vê que é uma questão de ponto de vista mesmo, de como a gente vê, né? Eu gosto muito da expressão que o irmão fala, que o ver governa. Então, por a gente não ver... Como é que é? O ver governa. Ver governa. Porque como a gente não vê com os olhos da fé, a gente olha com os olhos naturais, então é onde a gente fica com um dano. O natural governa o espiritual. A gente fica com dano. Então, por isso que a gente precisa alcançar uma maturidade no Senhor, para que a gente possa ver essa realidade aqui que o salmista aqui está falando. Porque... senão isso aqui parece uma coisa com amar, aversão. Como é prazeroso, como é gostoso, né? Como você leu lá, o outro salmo, como é prazeroso se deleitar no Senhor. Agora, se a gente não conseguir ver isso, que Ele é o melhor, né? Que Ele é o melhor, né? Realmente a gente não vai conseguir desfrutar dessa realidade aqui não, sabe? Mas para isso precisa ter uma... né? Ou às vezes a gente precisa passar por alguma situação para que ocasione esse deleite, né? É o que o Senhor faz, é o que eu fiz. Eu tive que tirar o carrinho do Pietro, deixei ele uma semana sem o carrinho, e depois o dele era o melhor. Vou ter que tirar, vai ficar sem agora. Que aí o teu virou um supra-sumo, cara, entendeu? Fica a gente, rapaz, que acontece com a gente, não tem. É engraçado que o Pablo colocando isso tem tudo a ver com o contexto do Salmo. Assim, alguns irmãos que gostam de estudar o Salmo, tal, historiadores, não têm a plena certeza, mas a gente sabe assim que esse irmão não está na condição natural de Jerusalém. Não sabe se foi quando da opressão de Senaqueribe em Judá, né? Mas assim, na verdade ele está recordando, isso é o que parece, né? Assim, ele está recordando porque é algo que foi tirado, como o Pablo colocou. Entendeu? Porque você está ali na prática todo dia chega o irmão, aqui, né? Contextualizando aqui, né? Os levitas, os sacerdotes cantam, estão no átrio. Porque quando ele coloca essa situação, a gente tem que contextualizar o momento histórico também. Aí o cara agora está lá afastadão, como o Paulo falou, num lugar que é uma pista, entendeu? Tá outra nação, o cara encosta num muro assim, ou como o pai do Paulo também gostava muito de um louvor, que os irmãos penduravam salgueiro, como cantaremos, né, Jerusalém em si, né, que meu paladar se pegue ao céu da boca se eu esquecer de ti, Jerusalém e tal, porque agora eles estão ali, mas aí eles estão lembrando, estão recordando, como o Paulo colocou, que o que eles tinham era o melhor. Você vê que existia uma raiz difícil dentro da nação de Israel, que era sempre querer ser iguais a outras nações, desde Samuel,
era um problema constante, né? De querer rei, de querer ser igual, de querer ter exército, de querer... Era um problema que vinha desde daquele momento, né? E agora eles estão numa outra condição e falando assim, caramba, a gente tinha o melhor, né? Assim, o cara tá lá agora encostado no muro, pô, mais vale um dia, né? Eu tá na porta, que era o serviço mais humilde, mais simples, que ninguém queria. O cara falou, mais vale eu estar lá na porta, meu irmão, do templo de Jerusalém, paradinho, sem fazer nada, do que aqui onde eu tô, né? Desse contexto. Mas aí que o Paulo falou, o Senhor tomou um caminho para poder gerar isso no coração, né? Do irmão aqui, para o irmão ganhar isso, às vezes realmente se perde, né? Assim, e era a situação também natural do povo que tinha o Senhor no dia a dia no deserto, podia se deleitar, tinha presença, mas estava sempre com aquela vista carnal do sentido, pô, cara, o negócio é esse cacho de uva aí, 2, já fazia conta, vou dividir, eu não sei o que, o mel, todas as contas que geravam em função disso, pô, eu tô armando e desarmando minha barraca aqui, mas eu tô pagando prova, eu tô na luta, mas eu vou entrar na vitória, eu vou chegar na terra prometida e é só bradar. Você vê que assim, não existia, né? Ele coloca uma coisa aqui muito interessante, olha, a minha alma anela, no sentido de anelar, né? Vem da palavra anel mesmo, né? De aliança, e até desfalece pelos teus atos. Aquele suspiro daquela saudade mais verdadeira no íntimo da pessoa poxa, de que eu tinha aquilo e agora não tenho mais. Eu separei aqui o Salmo 42, que eu acho que também assim dá uma ideia bem interessante. Acho que eu não anotei o versículo aqui. Deixa eu ver. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Também você vê uma inquietação, mas no sentido assim... Paralelo. De desejo, de saudade, né? De comparar assim, né? Algumas coisas normais dos animais, né? Detalhe, Rafael, o 3 também é muito lindo. Olha, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Olha que a gente falou do caminho que o Senhor toma para gerar isso, né? Então, no 4 ele vai falar isso. Lê aí. Eu me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graça entre a multidão que festejava. Quer dizer, por causa disso que ele está fazendo isso. Exatamente o que você falou. Uma angústia que está nele agora por falar assim, poxa, não tem aquilo que... A realidade que eu tinha com o Senhor, de alguma forma se perdeu, e agora o Senhor está gerando... Marcelo. E o Senhor está gerando essa saudade, né? Deus tem essa característica muito interessante, né? Ele não faz nada meia boca, né? Ele é aquele Deus que se afasta, mas não no sentido do abandono, mas para o povo sentir saudade, né? Ele está sempre ali. Não que ele se afaste, né? Mas ele cria uma circunstância que fica aparentemente para o povo que, né? Ele parece estar longe, mas ele está ali, né? Está de olho sempre no povo, tá guardando, está cuidando, faz, mano. Mas é no intuito de gerar uma inquietação mesmo, né? Então, assim, é muito triste, porque ele fala, por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu o louvarei. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Olha que interessante, hein? Ele lembra do Senhor porque a alma dele está profundamente triste. A gente lembra aquilo que Salomão colocou, que há mais sabedoria, muitos irmãos usam isso, né? Esse momento do enterro, né? Mais sabedoria assim na questão do velório, na partida, né? Do que em grandes festas, né? Então, tudo isso que está como um turbilhão dentro dele e que o Senhor está ganhando, está lembrando e está trazendo a memória dele, é porque a alma está profundamente triste. Então,
tem uma tristeza de Deus que tem um propósito, né? Não aquela tristeza humana, carnal, depressiva, né? Mas é uma tristeza que, né, como Paulo diz assim, que conduz a um arrependimento e que realmente traz uma memória, gera uma saudade e faz com que a pessoa realmente se torne para o Senhor, né? Tinha um aqui que eu achei interessante também, Deuteronômio 33, 27. Isso aí é 33. 27. O Deus eterno é a tua habitação, e teu apoio são os braços eternos. Ele expulsa o inimigo de diante de ti e diz, destrói-o. Só o 27? 33? Salmo 33? Não, perdão. 7? Deuteronômio. Não, Deuteronômio. Então, é esse que eu É esse mesmo que ele leu. Ah, pensei que era Salmo. Ele coloca assim, é uma proteção pessoal, né, nos braços do Eterno, né? Ali Moisés está colocando assim aquela situação, proteção mágica, né? Como alguns irmãos falam assim, não tem problema, mas no sentido assim, não, porque o Senhor cercou e tal, não, mas assim, ele coloca uma coisa, como é bonito quando você vê esse Deus pessoal, né? Os braços do Eterno, né, guardando e protegendo, sendo a proteção daquela pessoa. Então assim, por mais frágil que a gente esteja, o pior que seja o momento que a gente esteja vivendo, por mais vulnerável que a gente se encontre, isso é uma palavra que traz muito consolo e edifica muito a nossa vida, né? Porque se os braços do Eterno estão em torno de nós, quem é que vai, digamos assim, nos ferir, nos destruir, né? Apenas vai seguir o processo normal que o Senhor deseja que ocorra na nossa vida, né? Vai falar a gente mesmo. Ó, Salmo 27, 4, ele bota também, ó, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Tremendo. Olha que interessante, né? Então volta a ele colocar aqui que não é aquela coisa, rapaz, Paulo falou pra gente renovar a mente e tal, vontade de Deus e tudo. Não é aquela coisa meio mental, meio doutrinária só, né? É algo pessoal. Ele busca orientação, né? Ele tá assim, ele quer saber de Deus realmente, ele quer assim, que Deus me conduza de fato, né? Assim, Senhor, eu quero fazer com que a minha vontade, minha escolha, minha vontade seja usada para fazer a tua vontade. Não quero anular a minha vontade, não quero ser um robô, né? Robotizado aí por algum homem que está lá na frente falando um montão de coisa. Mas assim, que a minha vontade, Senhor, possa ser um instrumento para fazer a tua vontade, né? Que no final elas se coadunem de uma forma, né? E ela possa expressar primeiramente a vontade do Senhor, que é o que vem do Senhor mesmo, né? Então ele contempla a bondade e ele busca a orientação do Senhor. Ele diz assim, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. Ela é a palavra de novo, proteção e habitação, né? Sempre juntas, né? E proteção e assim, guardar não é só daquele sentido assim, de um dia ruim, de um momento, que eu particularmente não acredito que seja isso, né? De uma perda, porque isso todos nós vamos passar. Então assim, eu creio que deva ser guardar de algo muito maior, né? Guardar de espíritos enganadores, guardar nossa consciência em Cristo, guardar nossa fé, né? Guardar a simplicidade, que são as coisas que realmente a gente deve se preocupar em guardar, porque o resto, assim, a gente vai passar o dia mal, o momento ruim, vamos ter perdas e
E disso Deus, entre aspas, assim, se os irmãos me permitirem, não tem como Deus guardar assim. Faz parte, né, do seu amassado, do seu trabalho, do seu processo, né, no barro. Mas Ele me guardará protegido na sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Né? Aí eu acho interessante também, né, tentar contextualizar, né? E aí não inclinar para esse lado de hoje, né? Que assim, ele vai me triunfar sobre os inimigos, o fulano que me persegue, o irmão, não sei o que, não. Né? Ele me triunfar sobre inimigos que realmente podem me destruir, o orgulho, a justiça própria, né? Situações interiores que podem me escravizar e podem fazer com que eu me afaste desse deleitar, de perder esse prazer. Porque o outro irmão pode queimar, jogar fogo, ou ímpio, ou sei lá o que for, que isso está externo, digamos assim, né? Mas aquilo que está interno, ele pode nos afastar, né, desse deleitar no tabernáculo. Então, assim, triunfar sobre esses inimigos, me parece que são verdadeiros inimigos, né? Inimigos que pelejam realmente dentro do nosso coração, né? Ele diz, em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Assim, o Salmo 24 dá também essa... Tem um 43:3 também. Irmão, podia ler o 43:3, acho que também dá uma... Salmo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e os teus tabernáculos. Olha aqui. Posso ter o 4? Pode, Xande? Então irei ao altar de Deus, igualzinho, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Lindo, né? Tem um corinho dos vencedores que canta isso aí, exatamente essa versão. É verdade, é verdade. Deus, alegria. Você vê que ele está falando sempre. Ele está falando dessa alegria de se aproximar, mas ele está falando que existe um caminho. E o caminho é a verdade e a justiça. Né? Assim, a luz, ele coloca a luz, né, Xande, na sua versão, né? A luz e a verdade. Então, assim, né, a luz é algo bom, mas é algo que incomoda também, né? Assim, olhando por um outro lado, né? Há situações na nossa vida que quando a luz entra, inicialmente incomoda, e aí depois ela faz o papel que realmente precisa ser feito, né? Então, assim, essa base de luz e verdade é uma base que não há como a gente pular, né? Sem isso também não há como se deleitar, não há como ser prazeroso, não há como... Então tem que haver realmente sinceridade, né? Nesse relacionamento tem que haver transparência, tem que haver sinceridade, independente da situação, né? Eu separei aqui Jó também, como também Jó está passando por esse processo assim, caramba, terrível mesmo, assim, né? E ele diz assim, acho que num momento mesmo de esperança mesmo, a alma dele diz assim, eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro, como anseia no meu peito o coração. Olha o que ele está falando, que normalmente a pessoa que está assim, né, quer morrer, quer... né, que é uma situação muito difícil realmente, né? E ele dá um brado assim, declarando que assim, com os meus próprios olhos eu vou ver o Senhor. Não outro, eu mesmo verei o Senhor, como o meu coração mesmo arde no meu peito, né? Para que eu possa vê-lo, né? Então, assim, são laços, são ligações em amor, né, muito fortes, que a tribulação não pôde quebrar, né? Que o momento difícil não pôde romper, né? Que o dia mal não conseguiu, de alguma forma, estragar, né? Na realidade, eu acho que quando a pessoa tem esse relacionamento, exatamente na aflição, na angústia, na tristeza e tal, é que a pessoa, na realidade, mais
percebe o relacionamento dela. Né? Quando está tudo bem, normalmente, a tendência é você não se focar nisso. Né? Mas quando a pessoa está exatamente como o João ficou, com toda a situação, todo mundo contra, todo mundo desprezando, então você só tem o Senhor mesmo para se refugiar, não tem outro. Entendeu? Então a pessoa que tem essas pessoas como Davi, Jó, que se relacionaram com muita profundidade com Deus, né? Assim, não tem, na realidade aquilo acaba conduzindo como um funil para Deus, não tem como fugir. Porque não tem outra saída, entendeu? Ele não vê, a pessoa que está nesse nível, ela não vê, que ela está vendo isso, como foi falado aqui, né? O ver, né? Te conduz, você faz alguma coisa baseada naquilo que você vê. Se o que está oculto você não vê, não se baseia naquilo, entendeu? Então aqui, na hora da tudo, quando começa a apertar, o cara, para onde que eu vou? Pô, só tem que caminhar ali, é o Senhor mesmo, acaba correndo para lá, quer dizer, então não rompe, não é porque é forte, mas porque não tem, é como se fosse um funil mesmo, que empurra a pessoa para aquele caminho, entendeu? Aquela situação acaba empurrando a pessoa realmente para aquele caminho, entendeu? Aí lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E anda segundo o seu propósito, né? Não tem como fugir. Ele no 3 botou: até o pardal achou um lar, que é normal, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, Senhor. Olha que interessante, né? Essa questão, assim, esse desejo, né? A minha alma encontrou um lugar perto do teu altar. E Salomão também fala do lagartixa que até nos palácios, quer dizer, provavelmente no templo tinha todos esses bichinhos, entendeu? Pardal, ninho do pardal, tal, qualquer festinha daquela ali ia lá, porque por aquele que você consegue entrar, faz o ninhozinho dele ali é seguro, da lagartixa, descendo, entendeu? Comendo os insetos hígados, né? Um templo grandão daquele, um chamariz, de certa maneira, para esse tipo de... Eles deviam ver, né? Não sei se Eu acho que ficou forte aquilo, né, que o Pablo começou a falar também no início, como é agradável o lugar da tua habitação, é que às vezes a gente não acredita que esse local é o mais agradável, né? Assim, no nosso homem natural, nosso caminhar. Então, passamos por uma peregrinação, talvez de experimentar situações na nossa caminhada que a gente acredita que seja mais agradável, como o Salomão falou, sei lá, o trabalho, essa situação, a outra, né? E às vezes, apesar de ser uma declaração bonita, mas às vezes ela vem no fim de momentos muito duros, como provavelmente esse que estava no cerco de Senaqueribe, né? Então ela vem em momentos, são conclusões que vêm em momentos fatídicos às vezes da nossa vida. A gente fala, como é agradável mesmo a presença do Senhor, né? Mas não foi algo que eu concluí assim numa situação bem bom, nisso, assado, no oba-oba, não. Foi que, calma aí, eu experimentei outros caminhos. E realmente a palavra do Senhor é verdadeira. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, né? Os meus pensamentos são outros, não são os pensamentos de vocês, né? Então, assim, para a pessoa escrever isso, é porque provavelmente ela caminhou, andou, né? Se frustrou, se decepcionou, né? Bateu em portas que, né? Não teve nenhuma espécie de preenchimento, né? De satisfação, até que constatou de fato, né? Que agradável mesmo é a habitação do Senhor, né? E ele colocou assim, ele escreveu um lance assim que eu botei uns versículos para a gente pensar junto, que ele diz, né? Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Aí ele botou assim, como são felizes os que habitam em tua casa. Como são felizes os que habitam em tua casa. Aí, pensei a gente ler junto aqui, ó. 1 Timóteo 3, 14 e 15. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Então já lê aí, ó. Se alguém
não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele. 1 Timóteo Para que se... 3. Ih, eu estou errado. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Está errado, Xande. 3,14. Essa aí. Tá Da certo. Igreja de Deus. Não, mas aí lê porque isso é importante. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Então, olha que interessante. Então, Paulo diz para Timóteo claramente, então, que há uma maneira de se comportar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, né? Então, Paulo diz essa comportação, onde Deus habita, né? Então, olha, a casa de Deus, Timóteo, é a igreja onde Deus habita, né? É coluna da verdade, né? Baluarte da verdade, né? Então, assim, tenha essa compreensão, né? Tenha essa compreensão. E quando eu leio esse salmo pensando nisso, como são felizes os que habitam em tua casa, entenda assim, né? Esses que conseguiram alcançar essa percepção da casa de Deus, né? Para poder saber onde Deus habita, porque se o irmão não alcançou a compreensão da casa de Deus, como é que ele vai ser feliz em habitar nessa casa? Fica uma coisa um pouco contraditória, né? E aí é muito normal, né, criar diversos artifícios e meios para tentar fazer com que as pessoas que estão ali permaneçam de alguma forma alegre. Não que seja uma alegria que vem de dentro, mas é uma tentativa em trazer uma alegria de fora, né? Porque a pessoa alcançou ou ela entende que a casa de Deus é aquilo, né? É um local, é um templo, é um nome. Olha só, primeiramente, na realidade, a gente tem uma ideia do que Davi está falando aqui, né, como se fosse um templo igual ao nosso hoje, né? Mas na realidade ele nem entrava dentro do templo, né? E as pessoas não ficavam dentro do templo. O templo é um lugar santo, santo dos santos, tinha os compartimentos, os atos, a parte externa, aquele negócio todo, né? A parte de sacrifício dos animais, que era antes de entrar no Santo dos Santos, né? Ficava coisa de lavar e tudo mais, mas na realidade, se a gente vê alguns filmes assim, que tentam fazer essa visão, as pessoas ficavam todas juntas, entendeu? Quer dizer, elas não ficavam dentro do templo, mas elas se reuniam, era uma festa, normalmente eram períodos de festa, né? Se vamos a casa do Senhor, porque tinha aquelas 3 vezes que o homem era obrigado, tinha a obrigação mesmo, era a ordenança de ter que 3 vezes subir ao templo, que era 7 festas, mas eram só 3 subidas, porque algumas eram juntas. Então só 3 vezes ele era obrigado, pelo menos 3 vezes, todo homem, a mulher, eu esqueço que podia não ser, mas o homem era obrigado a subir 3 vezes ao templo todo ano, morasse onde morasse. Então, na realidade, havia uma comunhão, entendeu? O que Paulo está falando ali. Eu só, assim, me chamou a atenção quando ele fala disso na igreja, que é a casa de Deus, que ele está falando dos irmãos. Ele está falando de um prédio, de um templo, entendeu? Então, porque a nossa tendência é achar, né, que a casa de Deus é aquele templo. Pô, mas no templo ali ele nem entrava direito, ele nem ia lá dentro, entendeu? Então não é, porque na realidade a casa de Deus era o povo de Deus que tinha comunhão lá depois. Eu falei, quando em procissão, lembra do peixe que estava aqui? Quando em procissão íamos para a casa de Deus. Por quê? Lembra de Jesus indo ao templo, todo mundo junto, com outras famílias? E cadê Jesus? Não está. Ia todo mundo junto, gente. Assim, o pessoal daquela cidade, ou daquele lugarejo, ia todo mundo caminhando junto, lá na estrada, entendeu? Devia ser uma festa mesmo as crianças brincando, correndo, né? Aquela coisa toda, que a gente não consegue, às vezes, imaginar a cena, entendeu? Mas na realidade era assim na época, entendeu? Uns de repente mais cansados iam de jumentinho ou de animal, de uma carroça, né? Mas a maioria tudo andando
e provavelmente, dependendo do lugar longe, tinha que fazer paradas, comer, tomar uma água, sentar, descansar, entendeu? Até chegar lá. Mas quando chegava no templo, a caminhada já era uma festa, a procissão, vamos dizer assim, já era uma festa, né? Principalmente para a criançada. Mas quando chegava lá, era em todos os lugares, entendeu? Quer dizer, todo mundo do norte, as tribos do norte, do leste, do oeste, todo mundo descia para o sul, que era o local da reunião. Então todo o povo praticamente ficava ali, entendeu? Imagina todos os irmãos, não digo nem do Brasil todo, do Rio de Janeiro, se juntar, cara. Entendeu? A festa que vai ser, assim, com essa, adorar a Deus, não, mais nada, assim. Como é bom que os irmãos vivam a união. No termo do João, você viu lá, as pessoas ficaram lá no túmulo, não queriam vir embora, acabou e tudo, as pessoas iam embora, um montão de gente continuou lá conversando ali no túmulo, foi lá no início não, ali no túmulo, entendeu? O pessoal falou, por quê? O laço era muito estreito, entendeu? A comunhão era muito forte, entendeu? Então muito difícil a pessoa, aí sentiram falta. Uma irmã falou assim, poxa, começou a lembrar a falta que ela estava sentindo daquela comunhão que se tinha realmente, que era uma coisa que ele agrava o coração. Você não quer mais sair dali, quer ficar conversando com as pessoas. E muita gente acabou o enterro, ficou lá conversando um tempão depois do enterro. Entendeu? Então é porque a gente às vezes não tem a noção como é que é feito, mas na realidade é uma festa, né? E normalmente quando a igreja se reunia, era uma festa, a festa do amor, né, que as pessoas levavam. Então ali é um lugar agradável, entendeu? É um lugar agradável. Aí eu usou essa palavra do início, né? Como é agradável o lugar da tua habitação, né? Exatamente. Onde Deus habita? No meio, entre e dentro do povo. De cada um, dentro de cada um e no meio do povo. Como Paulo fala, que Deus está dentro de vós, no meio de vós. Ocupa os dois espaços, tanto do interior quanto também o intervalo entre nós, entendeu? Então ali, toda a casa de Deus está habitando ali, então é agradável, entendeu? Por isso é o Salmo 133, depois vai aparecer aí. eu separei aqui também Efésios 2, 19 e 20, que também faz a gente... Eu sei que, né, todos os irmãos aqui têm essa compreensão, mas é tão bom quando a gente lê de novo, né, para reforçar, assim, para refletir, né? Ele diz aqui, ó, portanto, pensando lá no Salmo, né? Efésios 2. Portanto, vocês já não são estrangeiros, da ideia de estar longe, né? Nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aí dessa ideia do estar junto, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então ele define que tipo de ajuntamento é esse. Não é qualquer ajuntamento, né? Não, juntou aí, não. Calma aí. É edificado sobre os apóstolos e sobre os profetas, né? Esse fundamento, mas a pedra angular é Jesus Cristo, né? Aí ele diz, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Então assim, é gostoso de ler, né? De relembrar e de refletir o propósito de Deus, né? Que existe um fundamento, existe uma pedra angular, né? A gente não está se juntando por qualquer motivo ou desorientado, né? Existe uma pedra angular muito clara, todo esse edifício é ajustado, né? Então também, por mais que aos nossos olhos pareça não estar, mas aos olhos do Senhor ele é ajustado, né? Falando do ver agora, né? Paulo estava falando, e cresce para se tornar um santuário, né, irmãos? Então assim, para se tornar... Tá tendo todo um trabalho aí de não faz barulho, igual o templo de Salomão, né? Quebra a rocha sem fazer barulho, porque normalmente você vai fazer esse trabalho com aquela cirurgia do tempo do sofrimento, né? Então ele está aparando a pedra e o sujeito está dando um pio. Só, né? Aquele momento mesmo, né?
nosso com o Senhor, né? Então neles vocês também estão sendo edificados juntos. Ele também dá essa ideia, né? Então nada é separado. Um está sendo edificado, não, um está ganhando, outro não. Tudo ele está usando a palavra aqui juntos. Juntos, né? Todo mundo junto. Não tem um e outros. Não é um e outros. É juntos. Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então fala um pouco dessa morada, dessa casa, onde ele diz que as pessoas que habitam aí são felizes. Então fala de um tipo de alegria diferente, né? Não é circunstancial. Quem podia ler, eu também achei interessante aqui, Provérbios 9:1. Achei isso aqui, eu realmente não tinha parado para pensar, mas aí quando eu li eu achei interessante. É só A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Então olha que interessante. Aí é aquilo que eu falei, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho, arrumou a sua mesa. Então vai ter festa. Enviou as suas servas fazer convite desde o ponto mais alto da cidade, chamaram: venham todos os inexperientes. E aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Então que interessante. Está sempre ligado a isso, sempre ligado com comunhão. Não é um prédio, um troço vazio, um lugar vazio, entendeu? É sempre com pessoas. Eu achei muito rico o Salmo 9, porque assim dá a ideia, a própria sabedoria, como Paulo coloca em Coríntios, né, que Cristo é a nossa sabedoria. Então assim, Cristo edificou essa casa, se a gente puder trocar por sabedoria, Cristo edificou essa casa e confirma com o que os evangelhos dizem, porque ele falou para os seus discípulos: destruam essa casa, esse templo, e em 3 dias eu reedificarei. Então essa casa foi edificada por ele, ou como ele disse em Mateus 16, né? Eu edificarei a minha igreja, né? Então Provérbios 9 está falando, Cristo edificou essa casa sobre 7 colunas, né? Que aí vai lá em Isaías, né? Os 7 Espíritos do Senhor, né? Falando cada um na espírito de conhecimento, sabedoria, temor do Senhor e tal. E depois me parece, assim, né? Talvez não seja a ideia, mas pode ser que sim, né? Assim, um livre, mais aberto também para não ser, que dá uma ideia da ceia, porque ele fala do vinho e da comida. Então está falando o próprio Cristo edificando essa casa e chamando quem? A gente, os insensatos, né? Os homens pecadores. Olha, venham para comer da minha comida e beber do meu vinho na minha casa, na minha mesa. Tá pronta, a mesa já construir essa casa fui eu, né? Então a gente está voltando para aquela ideia da casa, né? Então assim, não é uma casa feita por homens ou mantidas por homem, né? Uma casa edificada pelo Filho de Deus, uma casa edificada pelo próprio Cristo, né? O alimento preparado por Ele, né? A gente tem certeza que essa casa foi fundamentada na verdade, e uma palavra de consolo, porque Ele chama não príncipes e reis, mas Ele chama insensatos e tolos, né? Então eu estava lendo isso e eu falei assim, puxa vida, então tem lugar para mim aí, para poder entrar, né? Para a gente poder. Então assim, eu achei rico essa ideia, né? Aí eu peguei aqui 1 Pedro também, que eu achei muito interessante, e essa tradução aqui também me ajuda um pouco, porque eu estou lendo ela assim agora. 1 Pedro 2,4. Ele diz assim, não sei se alguém tem até a nova tradução de linguagem de hoje, de repente para ler também. Tem NVI. Tem? Ah, tá, eu também tenho aqui NVI. Ele diz assim, ó: à medida que se aproximam dele, e é uma coisa que o salmista está falando lá, né? 1 Pedro 2,4. É que eu não sei, é porque é revista atualizada isso, né, cara? Eu também li assim, eu achei rico essa maneira dentro do Salmo, claro, todas, né, tem o mesmo significado, mas assim, rica dentro do Salmo, que ele diz assim, ó: à medida que se aproximam dele, que está nesse contexto do Salmo, a pedra viva, olha só, aí entre parênteses, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele. Agora vou omitir o entre traços, para dar ideia contínua, tá? À medida que se aproximam dele, a pedra viva, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais
aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Muito interessante, né? A clareza da tradução, né? Então ele também dá essa ideia. À medida que a gente se aproxima dele, que é a pedra viva, vocês também estão sendo utilizados como pedra viva. À medida que a gente se aproxima da pedra viva, né? Se torna uma pedra viva, né? Na edificação dessa casa espiritual, né? E aí com ofício, né? Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. Deixa eu ver se tinha aqui. Tem uma aqui, não sei se teria muito a ver. Em Atos 9:31. Lê. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Amém. Amém. Não tem muito a ver, não, né? Não, tem sim. Tem? Lógico. Porque dá a ideia, assim, da vida da igreja, né? Da vida normal da igreja, dos irmãos ali. Era um prazer para eles, né? Estarem sempre juntos. A reunião não era um peso, né? Agora eu queria ler um texto claro. aqui, 1 João, que eu acho muito importante até assim pra gente. Esse princípio de edificação mútua, né? Ele tem pra gente poder desfrutar dessa casa celestial, de suma importância. 1 João. 1 João capítulo 1 mesmo, a partir do versículo 5. Porque assim, para a gente desfrutar desse pleno gozo, dessa casa, desse lugar santo, aonde Jacó teve aquela primeira visão lá, né? Lá em Gênesis, lá que o Senhor deu para ele quando ele deitou e viu os anjos de Deus subindo e descendo, né? Aquela festa. São princípios assim elementares. Eu acho muito interessante esse texto aqui, que diz assim, a partir do verso 5: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, porém se pecar, temos um advogado perante o Pai. Aqui vamos botar no 3, 2, 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, assim, eu acho interessante esse princípio aqui para a gente poder desfrutar dessa realidade dessa casa. É o coração puro, sabe? É o coração entregue, né? Porque senão a gente não consegue encontrar um ambiente de comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, né? Porque essa comunhão íntima, essa casa que o salmista está falando de habitação, é uma casa santa, é uma casa perfeita, pura, né? Uma casa onde tem uma sensibilidade entre o pecado e a verdade muito séria. Então aqui, ele diz aqui que não é que você não possa ter pecado, mas a questão é de como está a disposição do nosso coração para expor o pecado, tratá-lo juntos nesse ambiente de comunhão, né? Juntos, assim, a gente juntos, ajudarmos uns aos outros mutuamente, com sinceridade, sabe? E assim,
Porque à medida com que a gente vai faceando as nossas impurezas e as nossas os nossos pecados, a gente não expõe, não vive uma vida íntima de comunhão, até a medida de expor pecado, de expor verdade e tudo mais, a gente não consegue entrar nesse ambiente real, sabe, do Senhor. Porque a gente precisa mesmo, como você bem falou, dessas pedras se ajustando e se adequando, né, dessa casa. Essas pontinhas precisam, sabe, até sexta-feira eu estava conversando com a Flávia, sabe, eu estava conversando com ela, falei, minha vida, a gente precisa ser cada vez mais um sincero com o outro, ser cada vez Sexta-feira? Sexta-feira. É que eu tive uma conversa com ela sexta-feira também. Assim, essas pedras agudas, essas pontas agudas da pedra, a gente precisa ser verdadeiro mesmo um com o outro e trincar essas pontas uma com a outra, porque aí vai acomodando as pedras. O que é mais seguro? Uma parede de tijolo ou uma parede de pedra totalmente fechadinha? É muito mais seguro uma parede de pedra, que as pontas foram, sabe? Então essa é a casa de Deus. Essa aqui está lá em Pedro. Vós sois a pedra viva, sacerdócio santo, aonde essa pedra vai quebrando essas pontas, né? Que são os pecados que aqui está falando, que são as impurezas, como o Rafael falou no início, é o orgulho, é o ego, é a soberba, né? Tudo isso, a falta de sinceridade, a inveja. Não significa que nós não vamos ter, irmãos. Nós vamos ter. Mas a questão toda da realidade dessa casa, como vamos tratar? Como vamos lidar com isso? Se a gente vai ter sinceridade, se a gente vai querer trabalhar isso verdadeiramente, chegar assim, irmão, ó, poxa, isso, entendeu? E tamo junto, mas essa é a minha ponta que você tem que quebrar, e você quebra tu e você quebra a minha, e vamos caminhar. Porque essa é a casa que Deus quer edificar para Ele, irmãos. Não é uma casa de uma falsa realidade, mas é uma casa de sinceridade. Para quê? Para que a gente entre nesse ambiente de comunhão. Senão, vamos ficar só num ambiente de relacionamento. E aí, relacionamento, até falei com o irmão, relacionamento dá muito problema, irmão. Se a gente fosse relacionar, dá problema. Comunhão, irmão, não dá problema. Comunhão não tem problema. Por quê? Porque a comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Estamos todos diante do Senhor. Irmãos, Ele é fiel e justo. Para no quê? Para nos purificar de toda a iniquidade, de todo o pecado. Então, se estamos diante do Senhor com um coração sincero, irmão, o Senhor vai cobrir as multidões de pecado. Mas precisa expor. Se não expor, Ele fala aqui, ó. Se confessarmos, ó, Ele fala aqui, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. Ah, irmão, então se eu disser que eu não tenho inveja, que eu não tenho orgulho, que eu não estou me enganando a mim mesmo. Ainda faz o seu mentiroso. Entende? Então precisamos confessar, expor e o Senhor tratar. Isso é o ambiente sincero. Irmão, contra isso é que Satanás mais milita na casa de Deus. Para que haja um ambiente falso, de falsas verdades, falsas doutrinas, para que vivamos vestindo uma máscara. Satanás quer que a gente ande mascarado. E na casa de Deus não tem como você ser mascarado, porque ali habita o Espírito da verdade. Porque se estivermos na luz como Ele na luz está, irmãos, temos comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, essa é a casa de Deus. A casa de Deus é onde não habita. Aí sim estamos na casa de Deus. Irmãos, fora disso estamos em qualquer outro ambiente. Um clubinho social, estamos num churrasco. E pensamos que estamos tendo comunhão. E não estamos tendo comunhão. Porque na comunhão a verdade, a sinceridade, a realidade. Não tem como desfrutar de um ambiente de comunhão sem esses princípios, irmão. Não dá. Como eu vou ter comunhão com o Rafa se eu não exponho meu coração para ele? Como você vai... Não tem, irmão. Precisamos nos expor. E às vezes essa exposição gera para nós, mas graças a Deus que temos o Senhor. Ah, irmãos, como o Senhor é perfeito para isso. Porque Ele vem, irmãos. Ele vem com o seu Espírito Consolador,
o seu espírito pacificador e vem organizando toda a casa, irmão. Vem tratando tudo. Ah, mas não podemos porque isso... Não, irmãos. Sabe, o Senhor, precisamos reconhecer que Ele é o edificador. Ele é aquele que lavra as 7 colunas. É Ele que está fazendo tudo isso na casa dele mesmo. Então, podemos sim, irmãos, nos entregar, sabe, na comunhão. Nos entregar por... Se vamos ficar expostos, amém, irmãos, vamos ficar expostos. Mas vamos ficar expostos para aquela ponta ser quebrada. Aquela ponta precisa ser quebrada, senão a ponta vai ficar escondida e aí não vai ter o encaixe perfeito da pedra, irmão. E aí acaba machucando. Vai espetar o irmão. Vai espetar o irmão. Então expõe a ponte aguda da pedra. Sabe, eu vejo que esse é o princípio, sabe, que Satanás, irmão, mais milita nesses últimos dias. Uma vida que não é uma vida real. Sabe, é uma religião. Porque quando não há realidade, é a religião. Sabe? Mas quando temos, irmãos, realidade no Senhor, na vida de comunhão com os santos, irmãos, Satanás não tem como, irmão. Não tem como não. Ele não tem, porque ele não vai encontrar brecha. Irmão, você sabe da minha vida, eu sei da tua. Mesmo das impurezas, do certo, de tudo. Irmão, Satanás vai fazer o quê? Não tem lugar para ele, irmão. Vai estar fechado, o negócio está firme. Ó, o laço aqui, ó. Estamos unidos no Senhor, irmão. As diferenças, aquela massa do rejunte das pedras é Cristo, irmão. Como é que vai destruir? Não tem como. É Ele. Vou dar um testemunho aqui. Há muitos anos atrás, mais de década de 80, né? Eu estava na Maranata e eu não entendi uma coisa. Quando eu vi, às vezes, o meu irmão falava assim, pô, não fui com a cara daquele irmão. Eu achava isso, assim, um absurdo, porque eu não entendia nada. Eu falei, como é que é? Uma pessoa que se diz cristão, vai dizer, sabe aquela história igual no mundo, quando a pessoa, o meu espírito não bateu, tem algum... O meu anjo da guarda. Anjo da guarda não bateu. Misericórdia, irmão. Sério? E aí, se você pegar esse mesmo João, na realidade, tem algumas coisas que até dá para contornar, mas, por exemplo, no caso aqui, quem afirma está na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai porque as trevas cegaram. Então, na realidade, se você pegar aquelas obras da carne, né, a dificuldade, né, de andar na luz, ser transparente, né, é porque existe uma situação carnal também, vamos dizer assim, uma preservação da pessoa que quer ser preservada, e a dificuldade é ela ter comunhão, entendeu? E aí, uma pessoa que... Mas eu creio que a questão não é o pecado, não é o erro, não é a falha, não é a fraqueza da pessoa. Eu creio que é muito mais, o que está falando é a disponibilidade da pessoa, a disposição da pessoa, né, em sofrer aquele processo. Entendeu? Isso. Esse aqui é o problema básico. Por quê? Porque, na realidade, ele quer preservar a sua imagem, ele não quer... mostrar aquele lado fraco, aquela parte ruim dele, o que veio de pai, de mãe, de ensino, de coisas que ele durante a vida, uma bagagem... de perder e de ganhar um dano. Isso, exatamente. As experiências boas e ruins, as pessoas às vezes preferem a autopreservação. Porque, assim, eu me lembrei de Filipenses porque a comunhão, em primeiro lugar, ela tem que ser na mente, no sentimento e no coração. Então, quando você vai para a mesa, né, do Senhor, você já vai, né, já é pressuposto na situação de que nós estamos com somente um só propósito, um só coração, uma só fé, uma coisa só, né? E me parece que isso é que impede até mesmo conhecimento, até a mesma área de conhecimento. Sim. O irmão tem esse entendimento, mas você não tem esse entendimento. Então, são muitas coisas que giram para romper, não são poucas não, são muitas coisas que giram para romper essa comunhão, entendeu? Só que, realmente, a expressão da comunhão é uma coisa, que é participar da mesa, né? Mas a comunhão verdadeira mesmo
é, vamos dizer assim, ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, como fala em Filipenses, entendeu? Se a pessoa não partir de ser pressuposto, não adianta, ele vai estar até comendo a mesa do Senhor, mas a hora que surgir um probleminha, a carne vai falar na mesma hora, daqui a pouco sai uma maior pauleira. Então, quer dizer, não vai, no final não vai. Eu acho que até a gente pode ter dificuldade com os irmãos, que às vezes é mais difícil, outro, entendeu? Mas é aí que eu acho que entra, vamos dizer assim, o lance do amor. E quando a pessoa odeia, realmente ela torna incapaz essa comunhão. Não tem como ter comunhão com ódio, né? Ou até mesmo, por exemplo, com inveja, que são sentimentos, segundo Provérbios, que a inveja é pior do que o ódio. Tá? A inveja é pior do que o ódio e o rancor. Né? Então não tem como uma pessoa ter a inveja, o ódio, a inveja, a contenda, a porfia. Não cabe aí, ela não tem como promover uma comunhão, ela só tem como promover dispersão. Entendeu? Então, na realidade, até a gente entender que precisa estar junto, independente do pau quebrar, no final a gente vai ficar tudo bem, esse é que é o importante. Mas muita gente corre disso, corre disso. Ela não quer enfrentar, ouvir, entendeu? Determinadas coisas que para ela pesar, bum, ela vai cair mesmo, entendeu? Então, tem que ter essa disposição de apanhar mesmo, entendeu? De se expor mesmo. Se não tivesse... E a exposição, na realidade, é a luz, né? Você está na luz. Não, eu estou disposto, eu estou nu aqui, irmão. Lá do Salmo Cristão de a luz e a verdade, né? Me conduz ao teu altar. Eu queria ler um texto que é justamente o oposto que estão falando aí. Está em João 2. Evangelho? Hã? Evangelho e Epístola? Não, Evangelho. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios. Eu acho que hoje, nesse momento, acho que Jesus não sentiu nenhum prazer de estar nos atos. Com certeza. Mas esse é bem interessante, mas que era um momento de transição, assim, né? No átrio físico. Mas na casa que ele já estava edificando na vida dos apóstolos, eu acredito que era um ambiente agradável. Olha só, irmão, você deixou sua casa, seu lugar confortável, alguns como Pedro, né? Pouco a esposa, né? O seu trabalho, irmão. Não dá, religião tudo bem, mas uma situação dessa não dá, se não for agradável. Porque olha só, Jesus parava para falar, eu passava 8 horas sentado no monte sem comer. Não dá para dizer assim que o irmão estava ali ouvindo a palavra, que era o estudo bíblico de Jesus. Porque era uma coisa que saciava tanta alma, como diz o salmista, era uma sede, era uma fome, era uma coisa assim que vinha de encontro ao espírito daquelas pessoas, que elas ficavam plantadas ali com crença, sentadinha, todo mundo ouvindo aquelas palavras que entravam, bem-aventurado, aquilo, pumba, né? Então assim, nego saía, atravessava o deserto, ia lá, dava a volta e tal. Nesse meio, como minha mãe falou, tinha o cambista. Agora você vê como é que está tudo ligado. No meio disso, tinha o cambista. No meio disso, tinha a galera que corria por causa de pão, né, claro. Esse contexto da gente entender um pouco isso. Derrubar o regime. Tinha um querendo cortar o regime, tinha uns querendo se aproveitar daquilo para fazer uma revolução, como, né, os zelotes. Mas assim, olha como é que é importante a situação que o Pablo falou do ver, né? Mas diante de todas essas situações que estavam ali, uma casa espiritual, não dava para se ver, estava sendo edificada. Irmão, e ela estava crescendo. Não, e o mais importante é quando chega em Atos, que esse, vamos dizer assim, não é ideia, essa realidade que estava amadurecida,
você vê que eles se reuniam todos os dias no pórtico de Salomão. Domingo e sábado. E a multidão, quer dizer, esses outros, que naturalmente eram os cambistas, eram isso, era aquilo, eles não se atreviam a entrar. Diz que eles ficavam olhando com admiração, mas eles não se juntavam a eles. Porque agora havia uma realidade espiritual que não permitia que aquelas pessoas engrossassem aquele caldo, entendeu? Não tinha sujeira. Porque a glória de Deus era tão grande que eles se afastavam e ficavam olhando de longe. Isso aí é o que está previsto no tempo do fim. Agora vem a importância dos apóstolos. A realidade da igreja é o fundamento dos... Vem a importância dos apóstolos que você está falando. Porque tinha que ter alguém que tinha aprendido de Jesus diretamente e não ia permitir que ninguém entrasse com nenhum outro tipo de ideia ou sujeira naquele ambiente. Não ia deixar penetrar nem treva, entendeu? Nem nada dessas coisas ali, entendeu? Então realmente eles eram o baluarte da verdade aí, como estava aí. Os defensores da verdade. Se entrar, já estavam com o espadão lá do Espírito, pá! É para mandar Ananias e Safira começou a querer botar um negócio. Exatamente. O próprio Espírito Santo impediu. Que entrou um negócio diferente. A igreja do fim dos tempos. Eu creio também, eu creio. Porque senão vai ficar. Até quando vai ficar essa mistura? Mas olha só, por que eu acho assim que às vezes, né? A gente pode ter um sentimento, né, normal do ser humano de frustração, de desânimo, mas por que o nosso olhar deve ser por outro prisma? Porque esses mesmos apóstolos também pegaram o caminho do salmo da frustração. Porque todo aquele ambiente construído, aquele ambiente máximo na transfiguração, meu Deus, uma tendinha para Moisés, um para Elias, um para mim, daqui nunca mais, parceiro. Eu não quero saber de peixe, de casa, de nada. Porque ainda havia um ímpeto natural humano de tentar achar que é aqui, é ali, é dessa forma, é da outra forma, é com fulano, é com cicrano, agora está só nós três que é mais perto de Jesus, os outros estão lá embaixo, agora não sei o que, agora... Então isso foi sendo destruído paulatinamente pelo Senhor até o ponto máximo da frustração, de chegar e falar assim, pô parceiro, vamos voltar cada um aí para o seu lugar aqui, né? Vou voltar para pescar e cada um volta para o seu aí, porque o mestre morreu. Eu acho que a vitória é a morte. A vitória que Paulo fala é a cruz. É quando acaba tudo. Quando tem um pontinho ainda ali do Adão fazendo força, parceiro, não dá. Deixa matar tudo. Deixa a cruz ir até o final naquele processo. Porque se resistir um pouquinho à cruz, aí não vai. Mas se tiver disposição de deixar a cruz bater, aí nego vai pescar, tá acabado mesmo. Vida sem sentido. Aí daqui a pouco vem o mestre... Joga na direita. Aí, caraca, então, só aquela. Aí você vê. Da primeira vez tem aquele negócio, né? Que é a fé intermediária. Que é que os irmãos escrevem muito no livro, né? Bota dessa forma como fosse a verdadeira fé, assim, que na minha compreensão não é. Fala assim, não, tudo bem, mas sobre a tua palavra lançarei, né? Parceiro, depois da frustração não tem isso. O Senhor falou, é mergulhar de cueca e nadar até Ele. Não tem, mas não, eu vou lançar, que eu vou esperar, não. Eu ouvi a voz dele, o cara de cueca já mergulha e sai nadando, porque quer estar junto. Diz até naquele texto finalzinho que todos sabiam que era o Senhor, mas ninguém ousou perguntar. E já tinha um peixinho que o Senhor colocou ali, que era o peixinho da comunhãozinha ali, que todo mundo ficou ali. Você imagina a êxtase. Sempre tem alguma. Eu fico tentando imaginar isso, a êxtase, a alegria dos caras assim sentadinhos, nego não falavam o culto que não tinha palavra, não tinha pregação, não tinha estudo, nada, era Cristo. E esse que eu creio que é o nosso culto, Cristo. A palavra, a edificação, o dom, tudo bem, vai ser porque o Espírito distribui a praz, mas não é o foco, não é o foco a instrumentalidade, buscar aquele culto perfeito, não, caramba, pô, Deus moveu. No final o culto é Cristo, que mesmo todo mundo em silêncio, o rei estava ali, aquele que ressuscitou estava ali, então estava todo mundo quieto, sentado na areia da praia, sossegado em paz, tipo assim, pô, né, com o coração, né, aceso, né,
Então, assim, passaram por essa frustração, né? Passaram por esse momento, passaram o momento da espera lá no cenáculo. Então, acho que esse momento que, às vezes, muitas pessoas entendem como Deus abandonou, Deus deixou, né? Ou até no Antigo Testamento algumas orações, né? Até quando? Né? O Senhor não lembra de nós, mas, na verdade, faz parte desse processo que a gente começou lá atrás, né, de frustração e de trazer. De frustração e de trazer. Rafael, eu estava pensando que você estava falando, me um troço somente rapidinho aqui. Eu acho que em parte isso foi o impacto da ressurreição. O impacto da ressurreição. Ele ressuscitou mesmo. Caraca, deve ter sido tremendo, cara. Aí olhando assim, O coração todos devia eles sabiam que tinha sair de morrido, boca, tinha sido sepultado, estava na frente deles, se cumpriu. É um impacto muito grande. O quê? Você tem misericórdia. Por isso que encontrou a o cara esperança. mudou. Eu sou maluco de perguntar, sei lá se não é. Deus tá vendo o fantasma, pô. Entendeu? Eu vou perguntar se o mesmo, se não morreu. Isso é verdade. Entendeu? É. É o impacto da ressurreição. Por isso eu tô falando, agora não tem dúvida. Aí, como eles Na hora viram, deve passar um filme assim de todas as profecias se cumprindo. Cara, ele lembrar das profecias dos profetas. Eles foram atingidos pela realidade da ressurreição. Então ressurgiu tudo dentro deles também. Ficou assim, o poder da foi ressurreição. fechando O quadro, né? Tudo que estava morto, fechando. pum, voltou a viver. Foi fechando tudo. Veio a memória, o espírito na hora começa. Abriu tudo, cara. Foi uma bomba, é um negócio que a vontade de sair dali gritando. Eu acho que eu saio gritando. Estava 40 dias direto. Está aparecendo, dando aonde tocar ia ressuscitar também, meu querido. Depois daqui eu botava pra você e ressuscita. Qualquer intimidade que a gente tem com a morte produz isso. Você vê as pessoas que passaram perto da morte, pessoas que até que estiveram ao lado de pessoas assim. Essas experiências produzem isso. Eu separei rapidinho, só eu sei que cada hora, mas Salmo 15, que aí o Pablo colocou, João, achei interessante também compartilhar. Quando o próprio salmista diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Né? Você estava colocando aquele que é íntegro em sua conduta, coerente, né? É transparente, né? Com a disposição de resolver. Salmo 15. E pratica o que é justo. Amém. Que de coração fala a verdade. Amém. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal fez ao seu semelhante. Olha só. E não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo. Mas, aí ele vem agora, honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra. Amém. Mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém. Interessante, né? Obedecer. Esse é o segredo para habitar nessa casa. Esse é como se fosse o caminho da casa. Acho que dá para terminar. Faltam 2 só, né? Mas também quando tá nessa casa, por isso que são vistas. Nunca mais será abalado. E também não quer sair, rapaz. Não dá, não. É um lugar muito seguro, rapaz. É muito tremendo. Aí, interessante que é como consequência disso, como são felizes os que em ti encontram a força. Porque a gente está buscando força em todos os lugares, né? Ele diz que feliz é aquele que encontra essa força no Senhor. E os que são peregrinos de coração. Acho que fala do desapego, né? Desprendimento do mundo, mas do coração mesmo. Não é nem de falar e tudo, aquela coisa bem da pessoa com Deus, é do desapego, do desprendido, né? Ele diz que essas pessoas, ao passarem pelo vale de Baca, algumas traduções falam vale de lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. Amém. Tal é essa realidade, né? Mas tem que passar pelo Ele primeiro derrama muita lágrima para depois fazer desse vale uma fonte, né?
Ele diz as chuvas de outono, e é muito bonito chuvas de outono, não sei se dá tempo, acho que dá pra gente ler o Joel, é muito bonito. É tremendo, né? Assim, o Senhor falando e o salmista trazendo esse entendimento, Joel 2, sobre o que era para um judeu essa chuva, né? Ele diz assim, ó, num período de restauração, né? Ele diz assim: ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor o seu Deus, pois lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Ficou esse período, né, de lá do tratar. As eras ficarão cheias de trigo, que remete ao pão, né? Os tonéis transbordarão de vinho, né, apontando lá para a ceia, e de azeite, né, apontando para a realidade do Espírito Santo. Vou compensá-lo pelos anos de colheita. Aí vem falando que os gafanhotos destruíram e tal, mas não naquela realidade de dinheiro, de questão de dízimo, não, mas naquela questão de realidade espiritual. Porque até fala mais na frente, olha, haverá um tempo de fome, não de pão, mas diz o Senhor, da sua palavra. Então o Senhor às vezes retém a sua palavra para que o homem sinta saudade e fala: Senhor, envia a tua palavra. Né? O Espírito começa a gerar, né, nos irmãos, porque os irmãos falam assim: não dá, irmão, pô, isso aí não dá, irmão, vamos nos unir aqui, nem que nada, irmão, manda, Senhor, envia a tua palavra, porque aquela sede, né? Então o Senhor trabalha ali como uma represa, né, e trabalhando isso dessa maneira, né? Então eles dizem assim: prosseguem um caminho de força em força. É uma ideia de muita perseverança e continuidade frente a uma caminhada cristã, né, onde perdas são ganhos e muitas vezes ganhos são perdas, como Jesus falou: aquele que ganha a sua alma perder lá, mas aquele que perder por amor de mim verdadeiramente ganhar lá, né? Até que cada um se apresente a Deus em Sião. Lembra de Jó? Eu verei, não outro, eu mesmo verei. A gente caminhando, mas até o dia que eu vou chegar e vou me apresentar diante dele, não outro, eu mesmo, cada um de nós, né? Vamos nos apresentar diante dele em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos Exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos inimigos. Poxa, é a realidade que ele foi levado, né? Ficar aqui na porta e tal, no Santo dos Santos e tal. Ele nem cogitou essa situação. Ficar aqui na porta, mas você vê aqui, eu estou na porta, mas eu estou na porta. Né? Quem é a porta? O Senhor falou assim, né? Ele é a porta, né? Quem entrar por mim encontrará pastagem. Estou do lado da porta, ainda que ele quis subir o vizinho, mas ele vai estar do lado do Senhor lá. vai alcançar a coisa. Aí ele diz assim: o Senhor Deus é sol, né? Sol é tudo de importante, né? É temperatura, é calor, produz alimento, é vida, e é escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Ele fecha assim realmente apontando para essa questão assim da confiança. Provavelmente, né, como cada um de nós deve ter confiado muito nele mesmo, né, assim, antes de escrever isso, né. Irmão Sérgio, interessante que os irmãos ali na segunda-feira a gente está falando muito sobre a questão, como Paulo fala a Timóteo, para procurar homens idôneos e fiéis, né, repassando, e também mantendo esse ambiente de comunhão, nesse princípio, como diz lá em Hebreus, que precisa de um coração puro e sincero para que a gente possa, né, desfrutar do sumo sacerdote de Cristo e tal. E assim, eu achei muito interessante quando ele falou assim, irmãos, a gente andar nos dias de hoje, né, como ovelhas, porque você andar com o coração puro e sincero é você andar como ovelha, em meio ao quê? Um monte de lobos, né? Mas a gente precisa de andar como ovelhas, com o coração puro, sincero,
Porque o Senhor vai nos guardar. Porque Ele é que vai nos, sabe? Ele é que vai nos guardar. A gente não precisa ficar andando com receio ou com preocupações ou com autopreservação no meio dos irmãos. Lógico, lá no mundo você, né? Agora no meio dos irmãos, você não precisa andar com essa pretensão de se autopreservar ou de se guardar para que você não seja, algum irmão cause algum dano para você, né? Os irmãos estavam tendo essa questão de comunhão, porque, irmãos, se a gente, né, tá numa caminhada juntos, a gente está numa caminhada onde a gente precisa um ao outro e vamos ficar muitas das vezes expostos, sim, irmãos, porque isso é um princípio. Ele até lembrou daquela passagem que o Senhor fala assim, que o reino dos céus temos que ser semelhante a uma criança, né? A criança, como ela é? Ela anda inocente, ela não está preocupada com o que vai acontecer ou o que vai deixar de acontecer com ela. Ela está andando confiando no pai dela. Eu vejo o Pietro sai às vezes descendo aquela ladeira ali igual um desvairado, porque ele sabe que eu vou amparar ele na hora certa. Eu tenho uma mão ali para segurar ele. Então, assim, esse é o princípio da nossa caminhada, sabe? Andar, embora vamos às vezes ser, às vezes errar, vamos acertar, mas esse é o princípio da comunhão. O que mais Satanás tem militado, irmãos, no meio da comunhão dos santos, é jogar sabe, essas proteções. Eu vou me autopreservar e tal, não, cada um na sua e a amizade continua. Não, irmão. O ambiente da casa de Deus não é esse, não. O ambiente da casa de Deus é a gente desfrutar mutuamente mesmo, sabe? Dessa questão. Assim, eu não vejo outro, porque assim é onde as pedras vão. Então, assim, que os irmãos têm batido bastante lá essa questão, sabe? Da gente estar, sabe, simples mesmo, se expor, de confiar no Senhor, saber que é o Senhor que vai nos guardar, irmãos. É Ele que vai nos guardar, não somos nós mesmos. A gente se preocupa com 350 milhões de coisas e às vezes aquela uma que a gente deixou de se preocupar é a que vai martelar nossa cabeça. Mas quando a gente confia no Senhor, a gente não se preocupa com nada e o Senhor que nos guarda. E é aquilo que tudo vai cooperar para o bem, irmãos. O grande problema é que nós estamos sofrendo consequência do fato de termos pregado um falso evangelho. Então a gente está convivendo constantemente no dia a dia com pessoas que não conhecem o Senhor, que vieram para o meio dos santos buscando soluções egoístas para os seus próprios problemas. Então a grande dificuldade é essa, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Como a igreja geral do Senhor, assim. Porque na verdade antes não havia isso, porque a pregação era de um evangelho de cruz. Então quem ia mesmo no caminho certo. Entendeu? Sabia que estava indo para o matadouro. Quando o cara rejeitava, todo mundo sabia que ele tinha rejeitado, que ele não queria mais. Hoje você não sabe. Hoje você não sabe. Mas é o que Paulo se ocupa, né? Que nos últimos dias a gente seria estaríamos vivendo dias trabalhosos. Você vê a preocupação de Paulo exortando Timóteo nesse sentido. Porque ele sabia que ia entrar no meio lobos. Que o Deus era o próprio ventre. Isso. Que iam buscar a importância do que meu pai falou, olha só, qualquer ser, para sobreviver, ele precisa de uma coisa. Qualquer um sobreviver, precisa de comida. Se aqueles irmãos que estão ali, responsáveis mais maduros e tudo, não permite de alguma forma que essa comida seja colocada, sabe o que acontece? Estragada. Míngua. Ele não vai ter comida. Não vai ter. O problema é não ter comida. Aí é um segredo. Se tem os irmãos, tá ali no... E aí é um alerta pra gente. Isso aí. Eu já olho que é um alerta pra mim. Eu falo assim, Senhor, então deixa eu me questionar.
Porque será que eu estou sendo um instrumento para servir uma comida? Porque, assim, para que essas pessoas permaneçam. Porque o alimento é a principal. Você vê o seguinte, o Senhor falou aqui, ó, vocês são minhas ovelhas, vocês ouvem a minha voz. O Senhor coloca o alimento na mesa dele, quem gosta do alimento do Senhor vai comer. Quem não gosta, isso aqui, meu irmão, não quero comer esse negócio de maravilha. O que acontece de um monte de gente entrar no meio dos irmãos e sair fora. Então. Aí por isso que eu acho que vai no lugar, você começa a pregar o evangelho correto, aquelas pessoas. Mas eu acho que aí, se você permite, eu acho que falam até desaforo. Houve uma, não sei se uma precipitação, não tinha falado nada na minha análise, tipo tá? de exortação. Uma precipitação seguinte, que a preocupação deve ser em não ter comida e não identificar as pessoas. Que num certo período da igreja, nossa, que a gente viveu, eu digo assim, a minha percepção como garoto, se identificou isso, ficava muito claro, mas aí tentava se resolver o problema diretamente com as pessoas, entendeu? Assim, Natal, isso, não sei o quê, e aí você dava mais alimento. Quando, na verdade, se pelo Espírito você corta a comida e tem ali aquela situação realmente ali servida na mesa do Senhor, acabou, não tem que ter preocupação. Fez, né? Cortou a comida, a multidão estava seguindo ele, cortou, acabou a comida, atrás de mim por causa da comida e da bebida. Você viu outro pão aqui, a minha carne e o meu sangue, nego, dura esse descanso, acabou. Agora, se é poder, não sei o que, barará, e fica aquilo, aí vai ficar girando quem quer se alimentar disso, entendeu? E aí você não entra, pessoal, você não precisa ter nenhuma situação dessa, que é. Aí você vê que é o Espírito trabalhando. E aí a igreja deixa. Interessante, o irmão Sérgio estava falando isso. Porque a igreja, Paulo, você vê Paulo falando isso, acho que para Tessalônica. Tessalônica? Depois eu vou me lembrar, a gente volta nesse assunto. Paulo falando para Tessalônica que ele não podia ainda falar de mais coisas. Acho que para a igreja de Corinto, para falar das coisas mais espirituais, porque os irmãos não podiam suportar. Então, quer dizer, a igreja ela deixa de alcançar as riquezas insondáveis de Cristo, porque ficam crianças, ficam bebês, entendeu? Por causa do alimento. Tive uma experiência, eu fui pregar numa igreja e a irmã tinha pedido para dar uma palavra para os pais. Mas eu senti assim que podia entrar na periferia nesse assunto, mas aquilo que o Senhor mandou falar eu continuei, né? Então achei interessante que tinha uma pessoa, uma mulher sentada logo na primeira fila, ela estava sentada na primeira fila. E quando eu comecei a falar sobre o fato de o homem seu que dá a direção na casa e que muitas vezes um homem manso, a mulher começa a tomar frente, né? Correr atrás de fazer as coisas, A dona começou a dizer amém, olha só. Aí, mas ela não esperava eu falar, entendeu? Eu falando assim, pois é, por que é importante um homem tomar a direção da sua casa? Porque a mulher, ela age pela emoção, né? A mulher, quando quer uma coisa, não é qualquer temporal que tira ela da situação, não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem aqui, chulo. Tem uma festa, você precisa de uma meia. Aí está um temporal lá fora. Você pega a criança, o bebê, o guarda-chuva, vai para o ponto, espera meia hora, vai lá no shopping novo para comprar a meia. Se você está na direção da sua casa, você vai expor as outras pessoas a uma série de consequências que amanhã você não vai conseguir segurar, entendeu? Porque a criança pega um resfriado. Aí, quer dizer, já vai ser mais uma despesa, mais uma ida ao médico. Não é você que vai levar, entendeu? Está arriscado sofrer um acidente por causa de uma meia. Quando o homem que raciocina com a razão, ele vai na gaveta, vai achar pelo menos uns 10 pares de meia lá. Mas a mulher quer uma meia nova para ir naquela... E a fulana, amém! Amém! Que você... Aí eu falei da liderança da mulher, ela, amém! Eu falei,
falei, Jesus, está repreendido esse espírito. Eu vou repreender essa dona aí, porque não está dando mais. Você é demônio. Não é possível. Tudo que você falava que era para, no caso, para contradizer com a palavra, ela dizia amém, entendeu? Aí, bom, ignorei e tal, acabou. Aí no final fui perguntar a uma irmã. A irmã que tinha me convidado. Falei, escuta, comida que estava sentada na primeira fila. Interpretava tudo errado. Ela disse assim, você não sabe, é a mulher do presbítero. Ih, rapaz. Ele é assim, apaixonado pela palavra de Deus, mas a mulher é uma peste, ninguém aguenta ela. Aí você vê como é que, cara, a pessoa distorce tudo, a mente da pessoa. Não é confusa, tão confusa, não entende. Distorce tudo, porque o discurso era completamente diferente do que ela estava pensando e ela dizia amém, entendeu? Ela não se manteve. É porque de repente entra aquilo ali, ela consegue codificar pro que ela entende. É um negócio na verdade, impressionante, a é como se verdade tivesse pessoal. uma tradução. Não, acho que a verdade pessoal da pessoa é tão Mas ela grande. só dizia amém porque era contraditório ou ela dizia amém para qualquer coisa que é certo e que é errado? Não, pro Só pro contraditório, por entendi. exemplo. Ela, na cabeça dela, ela achava que era corretíssima a mulher tomar a frente, entendeu? A mulher procurar se realizar no trabalho, essas coisas. Feminino. Tudo, um negócio totalmente contrário à luz do evangelho, né? Então ela não conseguia entender, porque ela estava tão cheia daquelas coisas que a tradução dela era totalmente contrária. Você vê que é um espírito mundano, é um espírito mundano, entendeu? Que determina. Eu já vi isso acontecer várias vezes na igreja. Pessoas que dizem amém para coisas assim. Não é porque a pessoa está distraída. É porque disse amém porque estava dormindo. Não. Existe algo dentro da pessoa que a pessoa não consegue alcançar O aquilo que está. entendimento. Não consegue. É como se ela tivesse com um véu. E aquele espírito que está nela faz uma tradução simultânea do negócio errado. Entendeu? Sim. É uma coisa estranha, eu não sei explicar direito o que os irmãos falam que você fala uma coisa e... Uma vez o Clécio, rapaz, falando sobre o depósito de Deus, depósito de Deus. A pessoa que depósito Aí o irmão lá no final, rapaz, mas o irmão tá falando de depósito, não fala conta. Eu falei, rapaz, sem misericórdia, vai que negócio de conta. Bom, Mas você vê que é uma coisa estranha, né? como Clécio nunca pediu dinheiro pra ninguém, rapaz, o moço passava Você fome. vê claramente que aquela pessoa não entrou no reino. Ela não faz parte do reino. Ela é um estranho no ninho. Ela tá ali num lugar que não pertence a ela, entendeu? É uma coisa muito esquisita. Mas o mistério é esse aí, rapaz, é não dar alimento. Eu vejo que esse é o Deixa ele secar. Eles querem uma palavrinha assim, vamos triunfar. Não dá. Seca isso, meu querido. Rapidinho tu vai meter o pé. Você fica. Põe não, já carregou. Não, que isso? Não pode isso. E aí é engraçado, né, que aí você vê que por que a importância dos irmãos maduros que Paulo coloca, né, e não de pessoas mais novas, né, essa preocupação com Timóteo. Que eu creio assim que o mais novo ele tem uma facilidade grande de se preocupar com as pessoas no lado adâmico. Muito isso, né? Você reparou se o pessoal gostou da palavra? Foi uma benção, irmão? Você viu aí? Então, o que você achou, né? Então, é uma preocupação muito... Não, tô falando sinceramente, irmãos, assim, falando de mim, né? É uma preocupação adâmica. Quando o irmão mais maduro, que é a coluna, ele está preocupado com Cristo. Então ele não quer saber se no final de 30 vão ficar 5. É aquilo que Jesus virou e falou assim, parceiro, se ele entendeu, vocês não vão também não? Parceiro, aqui, ó, tá ali, a galera tá indo, vocês não vão também não? A galera tá ali, Jesus falou para Pedro, vocês não vão não?
Não, Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então tu entendeu, parceiro. Então continua. Senão pode ir ali. Ou seja, não existe uma preocupação em não perder a pessoa fisicamente, mas de mostrar quem está no reino espiritualmente. O maduro é aquele irmão, né, que já... E o novo é... Eu fiquei impactada no A gente sábado, marcou- lá em Volta Redonda, eles fizeram, era um congresso de mulheres, né? Eles fizeram um teatro, cara, mas olha, eles conseguiram, um negócio assim, eu fiquei mal com aquilo, mas muito mal, porque conseguiram chegar muito próximo da realidade com o teatro. Eles botaram, era as 10 virgens. Então eles botaram 5 cadeiras assim e tal, aí era como se fosse assim, um ensaio do coro. Aí chegaram 5, sentaram, aí uma delas, que era a maestra, disse assim, cadê fulana? Fulana nunca chega na hora. A outra. Era um negócio assim, bem do dia a dia da igreja. E Cicrana? Cicrana também só vai chegar junto com a outra. Aí daqui a pouco chegaram as 5, que eram as 5 nécias, entendeu? Segundo lá o teatro. Chegaram as mulheres tudo enfeitadas, de bolsa, de cabelo, de não sei o quê. Ai, desculpe, gente, mas eu não me contive, passei no shopping, olha a bolsa que eu comprei. Aí a irmã lá da frente, querendo começar o ensaio. Vamos orar, e a outra. Você não sabe, olha, mandei um WhatsApp para aquele cara, não sei o quê. Olha, mas chocante o negócio, mas impactante o troço mesmo. Aí a outra diz assim, aí uma daquelas da frente levantava e dizia assim, gente, vocês têm que vigiar. Aí a outra falava assim, eu tô vigiando, aquele carinha lá do louvor, já mandei até uma mensagem para ele. Aí ela falou assim, mas ele é casado. Ah, minha filha, já era, porque ele já respondeu. Mas olha, mas a realidade, olha, chocante. Um negócio assim de louco. Aí ela chega, a outra ensaiando, aí dizia, vamos orar. Enquanto estavam orando, a outra pegava o telefone, tirava foto das nécias, né? Às 4. Aí tirando foto e as outras orando, né? De olho fechado. Olha, um negócio assim terrível. Aí eles fizeram aquela música Yeshua, como noiva apaixonada, aquela música que aí uma coreografia de uma pessoa dançando, né, com véu, tipo véu branco, aí vinha, aí jogava um véu em cima daquelas prudentes, vamos dizer assim, né, e carregava. Aí, de repente, as 5 se veem sós. O que aconteceu? Cadê elas? O que houve? Sumiram, não sei o que, aquele negócio simbolizando um arrebatamento, mas eles não chegaram a esse nível de arrebatamento, não. Aí se jogavam no chão, Senhor, dá-nos outra oportunidade. Aí o texto, né? Que a porta se fechou e disse, não, eu não vos conheço. Olha, mas um negócio chocante, que eu fiquei chocada, eu não conseguia me mover, porque a realidade era assim um negócio muito... Elas conseguiram passar a realidade de uma maneira como é mesmo, que a gente está vendo nos nossos dias, entendeu? E um monte de gente rindo, cara. Com certeza. Um monte de gente rindo. Aquilo me chocou de uma tal maneira. E às vezes a pessoa não entende. Vê a peça, vê a dramaturgia, tudo, e a pessoa tá achando que tá... Eu fiquei horrorizada. Me perdoa, você. Tão mal, mas tão mal sair de lá, cara, com um fardo nas costas, uma coisa horrível. Coisa horrorosa. Eu falei, meu Deus, olha, a realidade é muito pior do que eu imaginava. Porque a reação das pessoas vendo aquilo... Elas estavam rindo assim da interpretação, Isso. Entendeu? Eu lembro muito daquele cântico de Moisés, Nossa, né? esquisito, O cara. pessoal Li ele agora, cantando. semana passada. Cara, como é que pode cantando
Né, como é que pode? É o que eu vejo hoje, as pessoas leem, vê o fato e parece que como se não tivesse. Eu fiquei muito impactada. Na hora os cantos cascando eles, né? Mantendo lambado, Israel é isso, Israel é aquilo. Mas aí eu creio que o Senhor usa uma arma assim infalível, né? Eu estava lendo hoje o Salmo 84, por exemplo, quem foi a arma de Deus foi Senaqueribe. Então assim, eles, né, aquele período, né, ali do povo, né, debocharam profetas, até que veio um cerco. E aí Deus cria uma circunstância tão dura, tão difícil, né? Ele que é filho mesmo, então ele vai, tem jeito. Ele vai, né? Porque aí seca, aí a realidade física se torna espiritual, que é o que acontece com Jerusalém. Eu estou vendo o templo, eu estou vendo a porta, né? Eu estou vendo os atos. Pô, tu vai falar que Deus não está comigo, parceiro? É claro que Deus está comigo. Então, só que a realidade espiritual não era aquela mais. Então, o que Deus fazia? Pegava a espiritual e tornava física. Quebrava o templo, queimava a porta, destruía os átrios, levava a arca. Aí o cara, diante da situação, olhava e falava assim, cara, onde está meu Deus? Aí que eles perguntavam. Na verdade, ele deveria ter se perguntado lá bem antes, entendeu? Mas assim, a situação foi num ponto que ele só perguntou quando estava ali, onde está meu Deus? Pô, o Senhor não está mais, o Senhor nos perdoa e tal, né? Então o Senhor às vezes dá aqueles alertas espirituais. Templo, ou seja, templo do Eles Senhor. Eles ainda citaram assim, as prudentes falavam assim, gente, vamos buscar o Senhor, porque estamos chegando no tempo do fim, o Senhor está voltando. Aí as nécias riam e falavam assim, eu ouço isso desde que eu era criança, não voltou, eu quero curtir a vida. Entendeu? É isso mesmo. Tem irmão falando isso, cara. Rapaz, eu vi de irmão que eu nunca imaginava que eu ouvi falando assim, a vida é muito curta, tem que se viver. Mas assim, Rafa. Por mim, Um temor, né? eu era muito mais comprometida. Eu fico olhando para trás, assim, na época do apartamento. Eu era muito mais envolvida, muito mais assim, buscava mais o Senhor. Acho que os cultos também, eu acho que era mais avivado. Eu sinto falta disso. Eu acho que os cultos hoje em dia é muito frio. A gente parece que marca um ponto, sabe? Bate um cartão de ponto assim. Você entrar e sair, eu não... Hoje em dia eu vejo mais assim, a gente muito no nosso dia a dia, nossa correria, trabalho, buscando as coisas aqui da terra, mas não se liga mais no Senhor, aquela preocupação de fazer a obra, de se comprometer. Eu tiro por mim, sabe? Que eu era muito mais envolvida. Não sei se também as crianças e tudo, mas dentro de mim, do meu coração, eu era mais... Você não está fora da realidade, não. Está vendo o que está acontecendo mesmo. Senhor. Está acontecendo isso mesmo. Me analisando assim, vendo, sabe, como eu era e como eu estou hoje. Mas aí é aquele negócio, se a gente for para a palavra, a gente fica vendo assim, que quando houve o exílio, né, que o povo foi para a Babilônia, eu acho que esse esfriamento era tão ou mais do que o que nós estamos vivendo agora. E a Bíblia, ela cita que lá na Babilônia havia gente que continuou fazendo as mesmas coisas, independente de estar na Babilônia ou não. Sem templo, sem sacerdote. Porque diz que Daniel orava, né, 3 vezes ao dia, como o Cristóvão fala, voltado para Jerusalém. Nem templo tinha mais, mas ele continuava orando no mesmo horário, no mesmo tempo, voltado para abrir a janela para Jerusalém. Mas é aquilo que a gente está falando desde o início do Salmo. Porque, assim, eu acho que isso deve ter um valor tremendo para o Senhor. Quando a pessoa está numa realidade dessa, e essas coisas não são capazes de tirar o coração da pessoa de estar voltado para Deus. Porque ele, Daniel, tinha realidade. Ele não deixava de comer a comida porque estava em Jerusalém ou lá no negócio do rei, ou deixava de orar. A realidade era dele, estava dentro dele.
Então podia não ter templo, não Eu ter acho que sacerdote, Deus, não ter quando nada. Não, e caiu naquilo, nós perdemos Ele o olha tempo, os perdemos fiéis, nosso os lugar. fiéis na terra, diz que ele passeia, busca os fiéis na terra. Imagine o que é numa realidade dessa hoje. Deus olhar e dizer assim, aquele ali é meu servo. Porque ele não depende de culto, ele não depende de pessoas que estão ao redor dele, mas ele continua me buscando. Você viu a pregação do Baby E com a Whips? concorrência que a gente tem, que hoje é muito maior, né? De informatização, de televisão. Hoje eu vejo de coisas assim, a mundanas. importância da comunhão. Que lembra, A Rafa, quando a comunhão gente tremenda. era toda sexta-feira, né, que a gente se reunia para orar. Hoje eu vejo como isso foi importante para a nossa caminhada, né? É verdade. Para a gente permanecer ali buscando, né, comunhão, buscando a palavra. Que hoje em dia a faz gente não muita tem mais diferença. isso e Faz a muita gente diferença. se esfria automaticamente. Que o né?